Olá, alunos! Estamos aqui de volta para dar continuidade naquela aula que nós iniciamos falando sobre os 3 tipos de violência. Nós falamos sobre violência física, psicológica e hoje nós vamos falar sobre a violência sexual. É um tema bem forte que muitas pessoas não aceitam tratar dentro da igreja, porém é um assunto que tem se agravado muito. E dentro da igreja? Sim, muitas vezes dentro da igreja. Então nós temos que falar sim, temos que orientar os pais, temos que orientar os professores e temos que orientar as nossas crianças. É claro que com as crianças você vai falar de uma forma mais leve, porque a criança que não passa por esse problema, ela vai ficar sem entender. Então eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer isso aqui, tá? No passo a passo, vamos falar sobre essa temática que é bem difícil, agora no mês de maio está sendo falado bastante. Você sabia que a cada 4 minutos uma criança é abusada sexualmente? Enquanto você está sentado aí assistindo a aula, pode ser que muitas crianças estão sendo abusadas. Então, 90% dos casos acontece, sabe aonde? Dentro da própria casa. Ou com pessoas bem próximas da família. Então é um caso que não podemos deixar de falar. Temos que tratar esse assunto sim. E violência sexual, ela pode ser ou não concluída. Às vezes foi um momento que não chegou a finalizar, porém despertou aquilo na criança, então já é considerada uma violência sexual. Esse mês que nós estamos falando sobre o Maio Laranja, pode ter nascido uma curiosidade em você aí. Como que surgiu essa história do Maio Laranja? Então aí no material eu deixei para vocês a historinha. A história, né, que não é uma historinha muito legal de se ouvir, mas é interessante todos nós sabermos como surgiu esse Maio Laranja. Que é uma menina chamada Araceli, ela é da cidade do Espírito Santo, aqui mesmo no Brasil. Com 8 anos de idade, ela foi violentada e foi uma coisa muito horrível. E esses marginais, vamos dizer assim, eles foram livres. Então o povo se revoltou, a comunidade se revoltou e foi aí então que foi criado o Maio Laranja. Se você quiser conhecer um pouco mais essa historinha, eu coloquei lá no artigo para vocês, tá? Um material de apoio, vocês podem estar lendo e entendendo mais como que surgiu o Maio Laranja. Agora vamos falar como que eu posso identificar um caso de violência sexual, já que não é um caso que vai estar tão aparente para você, não é? A criança muitas vezes não vai falar, ela é ameaçada em todas as situações. A criança, ela é ameaçada, você não conta, você não fala. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Vamos ver como que eu posso identificar uma criança ou uma adolescente que sofreu esse tipo de abuso sexual. Ela apresenta mudanças de hábito. Então, ela está brincando, de repente ela chora, de repente ela está triste, de repente ela está alegre. Alteração de humor. O humor dela, uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Todos os casos, não. Às vezes a pessoa apresenta um sintoma e não apresenta o outro. A outra coisa, distúrbio alimentar. Ela come demais ou ela não come. Ela não quer comer, essa criança não quer comer ou essa criança come demais. É claro, gente, que eu vou deixar bem ciente aqui que não são todas as crianças que não comem, todas as crianças que comem demais que estão sendo abusadas. De forma alguma. Aqui é somente, nós estamos frisando esse assunto sobre violência sexual. Se a criança não come, pode ter alguma outro fator que esteja contribuindo com isso. Porém, é bom ficar de olho nessas informações. Transtorno de sono, pesadelo, a criança que acorda chorando pela noite, gritando, desesperada, com medo, ele está aqui. Eu já vi casos que a menina não conseguia dormir, e quando ela dormia, ela falava, ele está aqui, tira ele de cima de mim. Então, quando foram ver o caso,
era de violência. Então, é esse tipo de coisa que acontece com a criança. É muito chato falar disso, né? Mas a gente precisamos mesmo falar sobre esse assunto. O choro sem motivo aparente. Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, ninguém chora sem motivo. Todo choro tem um motivo. Esse negócio de falar, essa criança chora sem motivo, não. Criança não chora sem motivo. É manha, não é manha. Tem que pensar e ver o que essa criança está precisando. O que está incomodando essa criança. Quando ela chora, é porque alguma coisa incomodou. E ela não tem como falar, ela não tem como fazer, ela sabe que o choro é o alívio. Então é por isso que ela chora. Nenhum tipo de choro é sem motivo. Tem algum motivo, sim. Repetem movimentos sexuais. Sabe quando a criança pega a boneca e começa a olhar a parte íntima da boneca? Sabe, aquelas coisas. Esse tipo de repetição pode ter ocasionado por conta de uma violência sexual. Quando ela vê o agressor, ela apresenta mudança. Suor, o corpo treme, às vezes ela está com medo, ela está insegura, então ela vê a pessoa, o agressor, e ela começa a tremer, suar. Como que o professor de uma escola bíblica pode orientar? Agora é um assunto que interessa muito para vocês. Como que eu vou orientar a minha turma? Eu não posso chegar e falar abertamente. Como que eu vou orientar? É importante que a criança, ela se sinta amada com você, professor. Naquele espaço de sala de aula. Ela tem que ter você como um amigo que ela pode contar para você. Então, quando ela estiver numa situação que alguém disse assim, se você contar, eu bato em você, eu conto eu falo para sua mãe que é mentira, eu falo para seu pai que é mentira, eu falo que você fez isso, ele começa a ameaçar a criança. Então, quando ela fica se sentindo ameaçada, ela vai olhar para você na sala de aula com aquele meio, aquele carinho que você tem por ela, e ela vai falar, é com esse professor que eu vou confiar. É nesse professor que eu vou contar. E ela acaba se abrindo muitos casos que os alunos se abrem com os professores. Tem mãe que fica com ciúmes, porque não contou para mim, não é porque o professor dá essa liberdade. Então, dê essa liberdade para as crianças ficar à vontade com você. Quando você percebeu que ela está diferente, senta com ela e conversa. Senta com ela. Já teve casos de eu sentar com a pessoa e falar assim, você mudou muito, conta para mim o que aconteceu. E eu já ouvi cada barbaridade, e não vem ao caso. Então, quando você dá a liberdade para a criança falar, ela vai te contar o que está incomodando ela. Outro caso, orientando-a que o nosso corpo tem partes íntimas que ninguém pode tocar. Você não pode mostrar e ninguém pode tocar. Isso daí a gente já faz, não é? Algumas pessoas já fazem. Orientar, os pais falam em casa. Não pode deixar ninguém ver suas partes íntimas. Se os pais não falam, o professor pode falar isso na igreja. Quando aquela menininha senta com as pernas meio... Olha, abaixa a perninha, porque tem parte do seu corpo que ninguém pode ver. Não é assim que a gente fala com as crianças? Então, nós temos que ensinar ela. Ensina para ela que tem partes que ninguém pode tocar. E se alguém tentar fazer isso, ela tem que fazer o quê? Não. Tem que ser forte, a gente fala para elas, né? Seja forte, diga não. Eu vou contar para alguém, eu vou contar para o meu pai. Ainda que você esteja ameaçado, conte. Então, temos que ensinar a criança. Cuidar, não deixar ninguém tocar nessas partes íntimas. Temos que ensinar a criança a dizer não. E temos que ensinar para a criança, frisar bem, conte para o adulto. Eu costumo falar assim, quando alguém fala para você... não conta para sua mãe, é por quê? Porque tem algo errado ali. Porque quando a gente erra, a gente não quer que ninguém fique sabendo, não é? Então, frisa isso na cabeça delas. Eu vou deixar para vocês aí no PDF uma historieta que vocês podem estar usando, que foi uma historieta que eu usei aqui na nossa live do Pequeno Galileu, falando sobre o Maio Laranja. É uma menininha que alguém tocou nas partes dela. Então, ela vai contar, ela vai falar, ela tá com vergonha e ela se abre comigo. Foi um fantochinho, uma historieta que eu mesma criei, tá? Vocês podem usar a imaginação de vocês e fazerem a historieta baseada naquilo. É claro que você não vai dar nome a tudo, às partes, né? Mas a criança tem que entender aquilo. Tem aquela luva também,
aquela luva que você coloca, eu ia trazer essa luva, mas não deu certo. E você põe a luva e você canta. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Então a musiquinha alegre, o nome dela é Nisso e Naquilo, se não me engano. Nisso e Naquilo. Você pode pesquisar essa musiquinha, fazer uma luva com uma parte do corpo, né? Você faz a boca, o desenho da boca, põe num dedo, o desenho da perna, do pé, e aí embaixo você vai colocar o desenho da barriguinha. E aí você coloca embaixo a barriguinha e fecha. Essa luvinha, se eu conseguir uma foto, eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês estarem vendo, se vocês quiserem fazer. Lembrando que esse assunto, você não precisa falar só no mês de maio. Você pode falar durante todo o ano. Você pode estar frisando a importância dela cuidar do corpo, não deixar o corpo exposto e não permitir que ninguém venha tocar. Usando a historieta, usando essa luva, tem outros tipos de recursos que você pode usar. A história da Bíblia, que história que você poderia estar contando? Nós usamos aqui a de José, quando a mulher de José quis, né, forçar José a se deitar com ela. Você não vai dar todos os detalhes para a criança, claro, mas você vai dizer, ela forçou José a se deitar com ele, mas ele, correu, ele fugiu. E Deus não se agrada disso. Quando acontecer qualquer coisa, você também tem que fugir e falar, eu não quero, eu não vou, entendeu? Então, passando assim, o conhecimento para a criança que vocês têm, não usando palavras muito, né, pesada, mas usando de uma forma que elas possam entender o que você está querendo passar. Tudo bem? É um assunto bem pesado mesmo para o mês que nós estamos trabalhando nesse mês de maio, para conscientizar as nossas crianças, pois foi já aí várias pesquisas, foi identificado que isso tem aumentado muito nesses últimos anos. E talvez dentro da sua sala, professor, pode ter lá uma criança que a primeira vez que ela chegou ao culto, à igreja, à escola bíblica, ela está tímida, ela não quer falar, porque é um dos sintomas que elas também elas ficam tímidas, cabeça baixa, não quer se abrir. Então talvez essa aluna esteja precisando da sua ajuda. E você, como servo de Deus, Deus pode te usar, colocar a palavra certa na boca dessa criança. Porque a violência sexual é algo que ela vai carregar para o resto da vida. A gente trata sim, põe o agressor nas grades, porém nós temos que tratar o psicológico da criança, o espiritual, para que essa criança tenha uma vida saudável, que esse é o meu e o seu dever, que o Senhor também nos ensinou isso, né? Amar e cuidar um dos outros. Deus abençoe e até a próxima aula.